10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão num imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente, a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai
e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente. Bem-vindo ao programa Sobreviver Não Importa Como. Nosso anfitrião, Alberto, vai nos mostrar um truque bem maluco. No ano passado, ele viveu em uma caverna com um urso pardo durante 2 meses e conseguiu sobreviver. Lembra como Alberto se lambuzou de carne e pulou numa piscina com piranhas? Espero que você não tenha se esquecido de como ele grelhou um churrasco num vulcão em atividade. Bom, esqueça tudo isso. Hoje o Alberto vai fazer o truque mais perigoso e louco da vida dele. Especialmente para vocês, queridos espectadores, ele será engolido por uma baleia azul gigante. O Alberto vai para o Atlântico Norte, numa vasta área de água onde você pode encontrar baleias azuis e cachalotes. Ele embarca em um barco e navega longe da costa, indo à procura de baleias, usando ecolocalização e binóculos. Já se passaram alguns dias. Alberto estuda o horizonte. O sonar detecta algum movimento. Ele olha para o sinal e vê uma fonte de água subindo para o céu. É uma baleia azul gigante, o maior mamífero do planeta. Sim, é um mamífero, não um peixe. Então, Alberto se mancha todo de óleo para facilmente se espremer na garganta da baleia. Ele pega uma máscara de oxigênio e salta na água. A baleia azul abre a boca e bebe uma enorme quantidade de água. Tem um monte de barba de baleia ali. São as cerdas que substituem os dentes, feitas de queratina. O cabelo e as unhas das pessoas são feitos desse mesmo material. A baleia se enche de água e depois joga tudo para fora. As cerdas impedem que pequenos peixes e plânctons deixem a boca junto com o líquido. A barba de baleia é como um filtro. Alberto nada mais perto. A baleia toma um gole. Ela absorve várias dezenas de galões de água e suga Alberto. Nosso herói está dentro desse caos.
A água espirra em diferentes direções e uma língua gigante, do tamanho de um elefante, joga Alberto em lados diferentes. Ele tenta chegar à garganta, mas a água vai de volta para fora. Alberto desliza ao longo da língua até a saída, mas a baleia fecha a boca e nosso herói se choca com a barba de baleia. É um pouco doloroso. Um par de cerdas até cai. A língua quer empurrá-lo para fora e Alberto consegue se espremer na garganta. Mas aqui ele encontra um limite. Não dá para ir mais longe por causa da estrutura da baleia. A garganta desse animal colossal é minúscula, do tamanho de um punho, mas ele pode se esticar. Alberto tinha previsto isso. Foi por esse motivo que ele se lambuzou de óleo. Ele se estica ao máximo e salta pela garganta. Agora nosso herói está dentro de um esôfago estreito. Ele desliza como num escorregador em um parque aquático. Em seguida, sua velocidade diminui, o espaço se torna mais estreito. Agora Alberto está rastejando para frente com dificuldade. É muito escorregadio e ele mal consegue se mover. O esôfago se contrai e empurra Alberto ainda mais. Agora ele está dentro do estômago. É escuro, apertado e tem um cheiro horrendo. Alberto quer acender um fósforo, mas seus bolsos estão totalmente molhados. E é uma má ideia fazer uma fogueira. Em primeiro lugar, quase não há oxigênio, o que significa que não há chance de fazer o fogo pegar. Em segundo lugar, várias reações químicas ocorrem dentro do estômago, criando gases explosivos. Não é algo que o Alberto queira agora. Ele retira uma lanterna e examina o local. As paredes do estômago são estreitas e constantemente pulsantes. A altura do estômago não permite que nosso aventureiro fique completamente em pé. Seus joelhos estão submersos em algum líquido. Ele vê esqueletos de peixe, restos de naufrágios, cestas de supermercado, DVDs, uma lâmpada e um livro do Moby Dick. Não tô falando sério. É pouco provável que você encontre algo interessante no estômago de uma baleia. Talvez ache uma garrafa de plástico ou alguma lula pequena. A propósito, um cachalote, ao contrário de uma baleia azul, tem uma garganta larga e comprida. Isso permite que ele engula grandes presas inteiras. Tecnicamente, esse animal pode engolir um humano com um gole. De qualquer forma, a gente encontra muitas coisas excitantes no estômago de um cachalote. Uma vez, essa criatura engoliu uma lula gigante inteira, sendo que o comprimento dessas lulas pode chegar a 14 metros. É do tamanho de um pequeno ônibus. Mas o cachalote conseguiu fazer isso graças à estrutura flexível do corpo da lula. Ok, vamos voltar para o Alberto. Ele está sentindo um cheiro terrível no estômago da baleia. Plânctons e pequenos peixes são digeridos em suco gástrico e... Espera, por que tá doendo? Alberto sente o suco gástrico corroendo sua roupa. Ele tenta escapar, mas o lugar está bem lotado. Alberto bate nas paredes do estômago com as mãos, mas nada acontece. O estômago se estreita e o aperta cada vez mais. O suco gástrico irrita sua pele. Alberto grita e move suas pernas em diferentes direções. Ele quer causar um reflexo de gag, mas por que não funciona? Esse rapaz está desesperado e não sabe o que fazer. Parece que essa será sua última aventura. Ele fecha os olhos e respira fundo. Espera, respirar fundo? Precisamente! Alberto abre o tanque de oxigênio e enche o estômago com ar fresco. Agora a baleia começa a inchar e se enche de gás. O estômago está latejando, o suco está espumando e parece que uma tempestade está chegando. As paredes se contraem tanto que espremem Alberto pelo esôfago, ao lado dos restos de peixe. Ele avança. O esôfago está ficando mais estreito. Alberto acha difícil respirar, mas vê a luz no final do túnel. A baleia o cospe para fora. Ele está vivo! Está feliz por ter conseguido escapar ileso de uma aventura dessas. Alberto volta para o barco e navega para a costa. Mas espera, o que está nadando por ali justamente agora é um cachalote! Que sorte, minha gente! Alberto mergulha de novo na água. Ele está indo direto para a boca desse animal enorme. O cachalote engole água. Vários peixes e um polvo chegam lá com Alberto. O cachalote empurra nosso herói em diferentes direções e engole todas as presas. A garganta é suficientemente larga e Alberto facilmente consegue chegar lá. Mas temos outro problema. Alberto está em um esôfago muito apertado, onde ele mal consegue respirar. E ele não tem mais o tanque de oxigênio. Ele sente como se tivesse sido embrulhado em fita adesiva. Não dá para fazer nada e não tem ar aqui. Alberto se espreme profundamente no esôfago e sente que não está sozinho. Além do polvo, ele sente os movimentos de grandes tentáculos. Uau! É uma lula gigante e parece que ainda está viva.
Alberto sacode todo o seu corpo, mas isso não muda nada. Ele perde a consciência. As paredes do estômago estão pressionando seu rosto. Mas aí, Alberto tenta um golpe final. Uma mordida. Começa um terremoto. Tudo que estava no estômago sai. Finalmente Alberto está do lado de fora. Uma lula colossal nada para o mais longe possível. Parece que ela não entendeu o que aconteceu. Nosso herói sobe para o barco. Ele é a pessoa mais feliz do planeta nesse momento. Agora é só ligar o motor e dirigir para a costa. Você percebeu que a história do Alberto é puramente hipotética, né? É claro que, na vida real, uma baleia não seria capaz de engolir um humano. Os relatos de que uma pessoa acabou no estômago de uma baleia são mitos e lendas. Sim, houve casos em que as pessoas entraram nessas bocas gigantes, mas elas não atravessaram a garganta. Um dia, um mergulhador chegou lá, mas ele sobreviveu miraculosamente graças ao equipamento de mergulho que o ajudou a respirar. Outro caso ocorreu com pessoas que estavam fazendo canoagem. Quando uma baleia jubarte captura peixes, ela nada até a superfície com sua boca aberta. É como um cesto que se eleva de baixo para cima. Aqueles caras nos caiaques estavam muito próximos e caíram na boca da baleia. De qualquer forma, não se preocupe, uma baleia não pode engolir você. É impossível, mas é possível para um cachalote. A boa notícia é que esse é um animal raro. A probabilidade de entrar no estômago dele é de 1 em 1 bilhão. É mais provável que um meteorito caia perto de você. A maioria das pessoas na Terra nunca verá um cachalote na vida real. Esses animais nadam no mundo todo em oceanos abertos, mas passam a maior parte do tempo a uma profundidade de cerca de 3.000 metros. Isso é 10 vezes a altura da Torre Eiffel, mas dentro do oceano. O que está acontecendo? Tudo parece estar se movendo tão rápido. Você está passando por um buraco de minhoca de algum tipo e não consegue parar. Está indo cada vez mais rápido até ver a luz no final. De repente, tudo fica preto. Você acorda depois de alguns segundos em um mundo confuso. É algum tipo de floresta cercada por árvores e rochas gigantes. Então se levanta e olha ao seu redor. Há vento, mas é possível senti-lo em sua pele. Que estranho. Por que essas luvas? Tem um botão em sua mão esquerda que mostra o seu avatar. Ao clicar nele, é possível se ver completamente vestido e protegido, e ainda com muitos dados estatísticos à sua disposição. Parece que sua roupa é específica para o deserto. Tem até um chale cobrindo seu rosto. Há uma opção que mostra uma seleção de visuais com um monte de roupas estranhas para os mais variados cenários e ocasiões. Você percebe que a roupa que está usando não combina com o ambiente, então seleciona algo mais adequado, uma capa com capuz para cobrir seu cabelo. Depois de mudar seu visual, você caminha pelo local e tenta ver se há alguém por perto. Ouve alguns barulhos que parecem vir de uma pequena aldeia. Vai para lá e começa a andar entre a multidão. É possível ver o perfil e os dados estatísticos de todos através do seu avatar. Você recebe uma notificação. É sobre a sua inscrição em um programa experimental para estar neste mundo virtual por 365 dias. Depois de concluir este experimento, você será recompensado com $5 milhões se encontrar o tesouro secreto. Conforme os organizadores, levará 1 ano para descobri-lo. O relógio começa a funcionar. As primeiras 10 pessoas que acharem o tesouro ganharão o prêmio. Você se aproxima de quiosques diferentes tentando interagir, mas nada funciona. Depois de caminhar por um tempo, recebe uma notificação de que alguém do experimento está por perto. Ele não está muito longe no mapa, mas nada lhe diz quem é, nem dá a menor pista. Você se aproxima de um personagem e vê que é uma feiticeira vestida de uma maneira chamativa. Antes que você abra a boca para dizer qualquer coisa, ela diz que todas as conversas são gravadas, então é melhor ter cuidado com o que fala. Ela mostra alguns recursos que não estão à sua disposição. Há uma opção que permite mudar para outros metaversos. Ela abre um portal e o leva a uma realidade gerada aleatoriamente por um buraco de minhoca semelhante ao que você passou no caminho para cá. Ao fechar os olhos, acorda em uma cidade vazia. Chove muito. Neste ínterim, chega uma notificação de que esta é uma área desconhecida do metaverso. Você muda de roupa de acordo com o ambiente, caminha até a praça da cidade e vê que o lugar fica no lado escuro do metaverso. A mulher o tirou da rota para que não chegue no tesouro. Ela sumiu e por algum motivo é impossível se teletransportar para outro metaverso. Outra notificação aparece, mostrando que outras 2 pessoas do experimento estão por perto. Você começa a andar olhando para o chão quando se depara com alguém do experimento. Parece um lagarto gigante.
Ele interage e diz que este lugar não é seguro, que você deveria ir acompanhá-lo. Seu pressentimento diz para não confiar nele. Ele o leva para um beco e imediatamente fica claro que algo não está certo. Depois de tocar repetidamente no botão, você é levado a uma cidade de aparência futurista com milhares de usuários. Sua roupa chama muita atenção, mas é fácil transformar seu visual em algo moderno para se misturar. Você explora a cidade e vê muitas marcas conhecidas no mundo real. O metaverso gera renda por meio de publicidade inovadora que tem como alvo usuários com interesses semelhantes. Muitos desses anúncios mostram produtos que você pode comprar e desfrutar neste mundo virtual. Ao conferir seu saldo, vê que tem criptomoedas suficientes para comprar muitas coisas. Mas o experimento só fornece uma certa cota por dia. Se violar quaisquer termos ou regras, sua cota será reduzida. E assim como no mundo real, todos precisam de dinheiro para sobreviver no metaverso. Aqui não é preciso de comida ou água. Neste mundo, querem que você compre os itens anunciados para progredir. Então descobre que há outras pessoas do experimento participando de uma festa exclusiva com algumas celebridades. Mas a única maneira de entrar é comprando com NFTs um determinado par de tênis. Estes tokens não fungíveis o tornam proprietário deste item, mesmo que possa haver muitos produtos iguais por perto. Ele ficará registrado em seu nome no domínio público. O grande problema é que é muito caro. Você não pode esperar até que sua cota aumente, então busca uma maneira alternativa de entrar. Depois de um tempo, avista uma pessoa que está prestes a participar da festa e interage com ela, que retribui. Assim, a sua proposta é trocar uma de suas roupas valiosas pelo tênis. Após uma boa negociação, ela finalmente concorda. Aí está o seu calçado, o acesso está garantido. Você é automaticamente aceito e tenta se misturar. O tema da festa é hip hop. Ainda bem que é só apertar o botão para trocar de roupa e procurar outras pessoas parecidas. Sem sorte. Então encontra um ornamento que é a sua primeira pista para se aproximar do prêmio. As pessoas na festa percebem que você faz parte do experimento e tentam expulsá-lo. Mas após se esquivar do segurança, você pega o ornamento e procura um local seguro. O adorno diz que nos próximos meses será preciso visitar os 4 cantos da Terra. Não dá para simplesmente pular em qualquer metaverso aleatoriamente, tem que ser entre os adjacentes. Então, um por um, você passa por diferentes partes do metaverso, procurando pistas, coletando NFTs preciosos e trocando-os com usuários aleatórios para desbloquear outros lugares. Você visita desde desertos escaldantes a terra de doces e tudo mais. Alguns meses depois, finalmente as indicações contidas no adorno foram concluídas. Você está no ponto final, uma cidade nas nuvens. Tudo é alimentado pelo vento e pelos pássaros gigantes. Chega uma notificação que diz: você está mais perto do prêmio. É preciso cruzar o limiar da realidade para encontrar o tesouro. Enquanto coça a cabeça tentando entender o que isso poderia significar, vê a mulher que o levou para a perigosa cidade do metaverso. Ela é uma das poucas pessoas que chegaram tão longe quanto você, mas desaparece na multidão. Você não pode deixá-la ganhar, então começa a persegui-la. A mulher corre pela multidão. Algumas pessoas puxam conversa e isso o atrasa. Ela sobe em uma águia gigante e voa para longe. Você passa os próximos 2 meses tentando descobrir aonde ir, revisita alguns dos lugares por onde já passou para ver se tinha perdido algum detalhe. Falta apenas 1 mês para o término do experimento, quando percebe que tem feito errado o tempo todo. Você se teletransporta para um local aleatório e entra no buraco de minhoca. Agora está no limiar da realidade. Então, enquanto flutua pelo espaço, para o teletransporte e congela no meio do caminho. Abre as suas estatísticas e vê que não pode acessar nada, exceto um botão oculto. Você cancelou muitas viagens no meio do caminho, mas essa opção não estava disponível antes. Ao clicar nela, se vê na Terra entre a realidade e o espaço virtual. Você está no Limboverso. Tudo aqui parece tão real. É possível até cheirar e sentir os objetos e temperaturas. Mas a paisagem está virando e você tenta pular sobre as telhas de mármore flutuantes para alcançar o diamante. Tem fogo logo abaixo. Você tenta lembrar que isso não é real e que nada vai acontecer. Então pula até finalmente chegar ao fim. O espaço virtual começa a falhar à medida que se aproxima do diamante. Você o pega e o adiciona ao seu inventário.
Chega uma mensagem dizendo: o tesouro está em você. Um menu secreto abre e revela os 5 milhões de dólares em sua conta bancária e uma opção de sair. Ao tocar nele, outro buraco de minhoca o leva de volta à realidade. Você tira os óculos VR e vê sua conta bancária recheada com o prêmio em dinheiro. Então olha em volta e percebe que o resto dos voluntários ainda está no jogo. Depois de checar a hora, você descobre que ficou no metaverso apenas por 12 horas, mesmo que a sensação tenha sido a de ter passado um ano inteiro. É possível apagar o Sol? Por exemplo, o que aconteceria se despejássemos todos os oceanos da Terra sobre ele? Ou até mais água do que isso? Bem, vamos descobrir. O universo é um lugar cheio de mistérios. Desde os tempos antigos, os cientistas têm discutido como o espaço funciona. Mas nenhum de nós jamais duvidou da existência de uma coisa: o Sol. O centro do nosso sistema solar. Ele é grande, brilhante e imortal? Na realidade, não. O Sol é apenas uma estrela comum. Ele consiste em 75% de hidrogênio, um pouco de hélio e uma pitada de outros elementos pesados. A gravidade mantém tudo junto. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o ciclo de vida do Sol chegará ao fim. O hidrogênio dentro dele vai acabar. Nossa estrela começará a crescer gradualmente. E você nem imagina quão enorme ela ficará. Então, ela começará a engolir todos os planetas próximos. É quando nos arrependeremos de estar tão perto dela. Depois de engolir a todos nós, a estrela permanecerá uma gigante vermelha por mais 1 bilhão de anos. Então, mais cedo ou mais tarde, começará a encolher e desaparecer, transformando-se em uma anã branca. No final, nada restará a não ser uma nebulosa planetária brilhante e colorida. Mas não se assuste. Neste momento, o Sol está no meio do seu ciclo de vida. Ele nasceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. E lhe resta mais ou menos a mesma quantidade de tempo ainda. Felizmente, nascemos no melhor e mais estável período da estrela. Em outras palavras, não há razão para se preocupar. Opa, então vamos encontrar uma. Que tal acelerar o ciclo de vida do Sol com a ajuda da água? Vamos tentar coletar toda a água da Terra e despejá-la no Sol. Primeiro, vamos precisar de um balde. Não, este não. Vamos precisar de um balde muito, muito grande. Aquele que pode conter cerca de 1,360 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Isso será igual em tamanho à distância de Washington até Chicago. Ou, se pudermos encontrar apenas baldes comuns, deve haver cerca de 70 quintilhões deles aqui. É um número com 18 zeros. Ok, imagine que magicamente conseguimos tantos baldes. É hora de apagar o Sol. Molharemos a estrela com toda essa água e... nada? Sério? Olha só para isso. O Sol provavelmente ficou com pena de nós e produziu uma pequena explosão solar. Acontece que toda a água da Terra é, na verdade, apenas uma gotinha perto do Sol. As pessoas muitas vezes subestimam quão maior o Sol realmente é em relação ao nosso planeta. Na realidade, cabem mais de 1.300.000 terras nele. Então é isso. O Sol não vai se apagar e nem vai esfriar. Nem vai notar que fizemos algo. Mas não vamos desistir. A gente quer mesmo que o Sol apague por algum motivo. O que acontece se derramarmos apenas o suficiente de água sobre ele? E quanto é esse suficiente? Lembra dos nossos quintilhões de baldes? Bem, na verdade, precisamos de cerca de 370 octilhões deles. Esse é um número com 27 zeros. É difícil até de imaginar. Então, digamos que é muita água. Agora vamos derramar tudo no Sol de novo. Uau, olha só esse vapor! Mas o Sol não se apagou novamente. Pelo contrário, ele disse obrigado e de repente ficou muito maior e mais brilhante. O que está acontecendo? Acho que já deu para perceber que o Sol não é uma fogueira. Dentro das fogueiras e das chamas de velas, há combustão química. Quando despejamos água no fogo, a água absorve o calor da chama e o resfria a tal ponto que ele não consegue mais manter a reação de queima. A água também bloqueia o acesso do fogo ao oxigênio. Ela basicamente interrompe o processo químico. Mas a queima do Sol não consiste na mesma reação. Mesmo que digamos que ele queima, isso não é totalmente verdade. O que acontece lá é algo chamado fusão nuclear, uma das reações mais violentas e malucas do universo.
Existem muitas camadas de hidrogênio entrando profundamente no Sol. Se você pegar 4 átomos de hidrogênio e juntá-los, ficará com um átomo de hélio. Quando falamos do Sol, o processo é um pouco mais complicado. Quando a nossa estrela tenta realizar essa fusão, os prótons positivos se repelem. É preciso muita força e energia para espremê-los de alguma forma. Felizmente, existe uma força mágica no espaço. É a gravidade. O Sol ocupa 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Bem pesado, né? E toda essa massa é que mantém o Sol unido com a ajuda de uma força gravitacional incrível. Então, a gravidade pega 4 trilhões desses pequenos átomos de hidrogênio e os junta a cada segundo de cada dia. Quando eles colidem, liberam energia. Então, ao contrário do fogo, o Sol não precisa de oxigênio para viver. Ele precisa de hidrogênio. E todos nós sabemos a fórmula da água, H2O. Ela é composta de hidrogênio e oxigênio. A água é literalmente combustível para o Sol. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Ainda tem mais. A massa extra adicionada pela água tornará o Sol mais pesado. Agora a gravidade diz: obrigada pela ajuda. Então ele começa a colidir os prótons uns com os outros ainda mais rápido. E graças a isso, a síntese se acelera. Ótimo! Deixamos o Sol incrivelmente forte e agora ele nos engoliu, a nós e a outros planetas próximos. E se continuarmos adicionando água, o Sol mais cedo ou mais tarde entrará em colapso sobre si mesmo. Ele explodirá suas camadas externas e se tornará um buraco negro. Incrível! Agora ele vai puxar para dentro absolutamente tudo ao seu redor. Que ótimo, hein? Mas vamos dar uns passos atrás, porque claramente nosso experimento com água foi um erro. Uma pequena explosão solar soa muito melhor. Ok, estamos de volta ao nosso Sol calmo de sempre. Mas parece que esquecemos algo. Como está a nossa Terra agora sem água? Bem, aparentemente a água era super importante para a vida na Terra. Quem diria? Agora, há uma enorme quantidade de peixes imóveis e de outras criaturas marinhas espalhadas por onde os oceanos estavam. Pobrezinhos! Quanto às criaturas do fundo do mar, elas simplesmente não resistiram a uma mudança tão brusca de pressão. Algas e corais também secaram. Espera um minuto. As algas não eram responsáveis pela produção de 50% a 80% do oxigênio do mundo? Ops, é hora de colocar máscaras de oxigênio. E como estão as coisas em terra firme? Quer dizer, agora tudo é só terra mesmo. Mas você entendeu. Uau, esse lugar tá pegando fogo. E eu quero dizer literalmente. Se não há oceanos, então não há nuvens nem chuva. Agora há incêndios florestais por todos os lugares. Os pobres animais têm que escapar e deixar suas casas. E não tem como encontrar um novo lar, pois todas as plantas, é claro, vão secar rapidamente. Não haverá nenhum lugar para viver no planeta. A Terra parece um deserto gigante. Mas as pessoas vivem em desertos há milhares de anos, certo? Talvez elas saberão o que fazer. Será? Acho que não. Afinal, as pessoas no deserto também precisam ingerir líquidos. Há caos em todos os lugares e os sobreviventes lutam pelas últimas gotas de água, se houver algum sobrevivente. Na verdade, não importa o quanto eles lutem por recursos, seu destino está fadado. O oceano absorve uma enorme quantidade de gás carbônico e de calor vindos do Sol. Ele também distribui esse calor por todo o planeta, tornando-o agradável. Mas sem oceano, as temperaturas vão saltar rapidamente para 121 graus Celsius ou mais. Mesmo que a gente ignore as altas temperaturas, lá vem outro problema. Agora, não temos nuvens. E elas nos ajudavam também, não deixando passar a radiação solar. Portanto, também estamos sob o impacto direto dos raios solares. Nossa última esperança são os icebergs. Como tudo está terrivelmente quente, eles derreteram. E talvez eles sejam a última esperança para a humanidade. Está escuro e você não consegue enxergar nada. Há gosma por toda parte. O chão está macio e está se movimentando. Você tenta se orientar sentindo as paredes que se mexem ao seu redor. Depois de um bom tempo, ouve gritos de dor ao longe. Você grita pedindo socorro, mas ninguém responde. Você é o capitão de um navio e foi engolido pelo temido Kraken. Você tropeça aqui e ali, sem sequer saber se está indo na direção certa. Os gritos ficam cada vez mais altos. É só uma questão de tempo antes de você vir alguém.
Assim que dá o próximo passo, um grande pedaço de madeira passa voando ao seu lado, quase te atingindo. Esse pedaço de madeira era do navio que o Kraken engoliu. Ele engoliu a tripulação inteira viva. Então eles devem estar em algum lugar da barriga da fera. Você continua caminhando em direção aos gritos. Eles o levam para outro caminho que parece um esôfago. Você pega uma tábua e escorrega pelas paredes gosmentas. Está escuro. Então rasga um pedaço da camisa, enrola em um pedaço de madeira e coloca fogo nele. Essa tocha improvisada permite que você veja melhor para onde está indo. Você avista veias grandes pulsando lá dentro. Cada veia consegue acomodar mais de 3 pessoas em seu interior. Após um tempo, começa a ver mais detritos do seu navio, inclusive os tesouros que descobriu e guardou no porão. Mas agora, aquelas pilhas enormes de ouro não valem nada, já que você está à procura de seus colegas nesse lugar escuro e fedorento. Você chega a um ponto onde parece haver múltiplos túneis ao redor, cada um levando a um ponto diferente. Você sabe que é impossível subir de volta até a boca do monstro. Então descer é a única solução. Você resolve seguir sua intuição e escorrega pelo menor túnel de todos, que está coberto por gosma e outros líquidos. Você apaga sua tocha e aguarda para usar depois. Então se arrasta pelo túnel e fica preso por um tempo. O Kraken ainda está nadando, mas parece estar fazendo uma pausa e para. As veias gigantes e vasos sanguíneos desaceleram e o túnel de carne pelo qual você está passando fica maior. E antes que se dê conta, você despenca de lá até cair uma piscina de líquido. Assim que entra em contato com ele, começa a sentir o ácido queimando suas roupas. Você está em um dos estômagos do Kraken. Você tira a camisa e sobe em uma prancha de madeira, flutuando no lago ácido. Logo avista mais pedaços quebrados do seu navio espalhados por lá. Aí, do nada, o Kraken volta a se movimentar e começa a nadar mais rápido. Você não tem escolha senão se segurar na prancha e manter a cabeça erguida para que o ácido não atinja seus olhos. Você os fecha. Agora você é empurrado mais para o fundo do estômago, onde a digestão está acontecendo. Lá, o ácido é ainda mais forte e derrete qualquer coisa que entre em contato com ele. O cheiro é insuportável e você não consegue encontrar a saída. Mas ao longe você avista alguns dos membros de sua equipe presos em uma ilha no meio de um estômago pequeno. Tem até alguns tubarões que ainda não foram digeridos nadando em círculos. Não há nada que você possa fazer nesse momento, senão tentar atravessar e chegar até seus colegas. Você sobe em outro pedaço de madeira e tenta se movimentar em direção a eles. Desta vez, o ácido estomacal está derretendo a madeira. Ainda bem que alguém da sua equipe joga mais uma prancha em sua direção para que você suba nela e chegue até eles. Você consegue subir na ilha. Todos estão felizes em te ver. Você tenta encontrar uma saída, mas todas estão cobertas por ácido. Mais água entra por lá, cheia de animais marinhos. O nível do líquido ácido está subindo e todos se preparam para o pior. Após um tempo, o Kraken engole uma baleia jubarte enorme que fica se debatendo contra a água ácida. Isso deixa indisposto. Então ele começa a se movimentar, tirando todos do lugar. Você, junto com muitos outros, aterriza na baleia e segura firme nela. Parece que o Kraken quer expulsar a baleia dali de alguma forma. As paredes internas do estômago se contraem até ele encolher o bastante para lançar a baleia para fora dali. Você e seus colegas ainda estão se segurando na baleia, mas não é fácil. Finalmente, o Kraken cospe a baleia e nada para o fundo do oceano. O novo desafio é nadar até a superfície para respirar. A baleia empurra você e todos os seus amigos para cima. Sem ela, ninguém teria conseguido chegar à superfície para pegar oxigênio. Você não tem ideia de onde está. Alguns de seus colegas se agarraram a alguns pedaços do navio para continuarem flutuando. Você nada em direção a um desses pedaços e sobe nele. O sol está começando a se pôr. Não há nada à vista. A tripulação está sentindo frio e fome. E o pior de tudo, é hora de os tubarões se alimentarem. Todos sobem em suas pranchas para ficarem longe da água. Para seu desespero, barbatanas de tubarão começam a surgir por todos os lados. Não há o que fazer, apenas tentar sobreviver a essa noite. O dia amanhece. Ninguém conseguiu dormir. Todos resolvem juntar as pranchas e remar em direção ao sol. Alguns ainda tentam sugerir outra direção, mas o grupo inteiro acaba acatando sua palavra final. O sol está escaldante e a energia de todos está baixa. Não há água potável para beber. Ninguém consegue pescar para comer. E ainda há a constante ameaça dos tubarões e do Kraken. Um dos marinheiros avista algo ao longe, que parece ser uma ilha. Todos comemoram e se abraçam, remando em direção a ela.
Após algumas horas, você chega à ilha e afunda suas mãos na areia. Alguém está correndo, enquanto outros se jogam na areia e abraçam as palmeiras. Mas por algum motivo parece haver algo errado. Há alguns passarinhos sobrevoando o local. Eles não estão com medo de vocês. Todos se movem para o centro da ilha para descobrir se alguém já esteve ali. Há uma pequena fogueira no meio, mas não há sinal de pessoas em lugar nenhum. A ilha é pequena demais para ter qualquer morador. Não parece haver sinal algum de que alguém já esteve ali, além da fogueira. Após um bom tempo, a ilha começa a se mover. Todos sobem uma árvore e a água cobre a ilha. Ao longe, você avista uma figura gigante emergir da água e se virar para sua direção. É uma tartaruga marinha gigante. Vocês estavam nas costas de uma tartaruga gigante esse tempo todo. Ela se movimenta graciosamente pela água e para depois de algumas horas. Seus colegas constroem cabanas e acendem uma fogueira para preparar comida e dormir confortavelmente. Você olha para o horizonte e para o céu estrelado. Aí, sobe na árvore mais alta de todas para descansar um pouco. Lá longe, vê o Kraken nadando e se aproximando da tartaruga. Mas comparado a ela, o Kraken tem apenas o tamanho de um sapato perto de uma pessoa. No dia seguinte, você dá um passeio pelo local para descobrir o resto do casco da tartaruga. Alguns animais que você nunca viu moram ali. Há aves exóticas sobrevoando a tartaruga, e os animais parecem não se sentir ameaçados por você. Você chega a uma montanha coberta por árvores e cipós para dar uma olhada na ilha. De lá, dá para ter uma visão panorâmica de tudo, e você descobre que tem um buraco gigante no chão, logo abaixo de você. Há também alguns objetos que parecem ser ferramentas de escavação deixadas por outros exploradores. Você reúne sua tripulação e corre para o tal buraco. Vocês precisam abrir caminho entre os cipós e subirem um terreno desafiador para chegar lá. A pergunta que fica é: aonde esse buraco leva se o fundo dessa ilha é um casco gigante de tartaruga? Você pisa lá e vê muitas ferramentas e planos abandonados. Você escolhe um mapa e vê um X indicando um esconderijo de tesouros. Você junta seus colegas. Todos pegam alguma ferramenta. A outra dúvida que os assombra é porque esses equipamentos foram abandonados. Você estuda os mapas. Eles mostram todos os passos, menos o último, que ninguém parece ter descoberto ainda. Após um tempo, você desce pelo buraco e chega ao fundo. Mas o que descobre te deixa mais chocado do que você imaginava. Estamos tão acostumados com as coisas que nosso corpo faz para nos manter vivos todos os dias, que nem prestamos atenção no modo como dormimos, falamos, respiramos ou piscamos. Mas o que aconteceria se o seu corpo parasse de fazer qualquer dessas coisas de repente? Quanto tempo levaria para que isso se tornasse um problema? Não que algum dia eu tenha considerado fazer algum voto de silêncio, mas às vezes penso o que aconteceria se eu parasse totalmente de falar. Será que isso faria eu perder a minha voz por falta de uso? Vamos dar uma olhada no que especialistas da Universidade da Colômbia têm a dizer sobre o assunto. Primeiro, as cordas vocais são músculos, então precisam de treino frequente para se manter em forma. Se você parasse de falar, esses músculos começariam a se atrofiar depois de um tempo. Por consequência, sua voz se tornaria mais fraca e mais aguda. E o pior, ela poderia ficar rouca. Basicamente, ficaria mais difícil para você falar de modo geral. Ou seja, essa é uma daquelas situações em que, se você não usa, perde. Bem, mais ou menos. Felizmente, respirar e comer entram nessa equação. Esses processos manteriam seus músculos em forma. Além disso, por mais que você ficasse calado, isso não causaria nenhum dano permanente. Assim que você voltasse a usar suas cordas vocais, sua voz também voltaria. Todos nós sabemos o que aconteceria se parássemos de tomar banho. Ficaríamos fedendo. Mas vamos analisar essa situação pelo ponto de vista científico. Que tal um experimento no qual a pessoa fica um ano inteiro sem se lavar? Dependendo da pessoa, a pele começaria a ficar extremamente oleosa ou muito seca. As partes mais oleosas do corpo, como atrás das orelhas e o pescoço, juntariam poeira e outras sujeiras e até mudariam de cor. Já a cabeça ficaria coçando o tempo todo por causa do acúmulo de células mortas. Após tanto tempo sem se lavar, a pele dessa pessoa levaria semanas para voltar ao normal.
Esse pode parecer o sonho de todo mundo, mas vamos analisar o que aconteceria se você não se levantasse da cama. Os primeiros órgãos a sentir a mudança seriam seus pulmões. Sem a gravidade para puxá-los para suas posições padrão, a parte inferior deles enrugaria. Mas tossir de vez em quando ajudaria a reduzir esse efeito. Mas esse não é o único efeito colateral. Você também começaria a perder 1% de sua densidade óssea a cada semana. Isso deixaria seus ossos mais quebradiços. Por falar nisso, esse é o motivo pelo qual astronautas, que podem ficar meses sem contato com a gravidade, precisam se movimentar pelo menos 2 horas por dia e garantir que haja cálcio suficiente em sua alimentação. Esse mesmo 1% se aplicaria à sua massa muscular. Primeiro, você começaria a ver os efeitos dessa falta de movimento em suas coxas e ombros. Os açúcares não usados, que antes iam para os músculos, começariam a se acumular no sistema cardiovascular após cerca de 10 dias. Depois de passar um mês inteiro de cama, seu coração acabaria bombeando 30% a menos de sangue em cada batida. Haveria menos oxigênio em seu corpo e você se sentiria ainda mais cansado. O que parece até contraditório, visto que você passaria o mês inteiro deitado. O que aconteceria se você prendesse sua respiração por muito tempo? Vamos dar uma olhada na linha do tempo. Primeiro, os níveis de oxigênio do seu cérebro diminuiriam, seguidos por um aumento no nível de dióxido de carbono. Geralmente, seu corpo elimina esse gás rapidinho quando você expira. Após cerca de 60 segundos, as células do seu corpo começariam a se comportar de forma diferente. Todas as partes do seu corpo seriam afetadas por essa mudança súbita. Seu coração começaria a bater de forma irregular. Se você não começasse a respirar a essa altura, acabaria desmaiando. Assim como muitos outros mamíferos, nós humanos temos um reflexo de mergulho. Isso é um mecanismo automatizado com o qual já nascemos. Ele garante que seu cérebro sempre tenha oxigênio suficiente, mesmo em situações de emergência. Esse reflexo de mergulho começa a trabalhar muito toda vez que seu rosto é submerso na água. Mas isso pode acontecer em terra firme também. Sua principal meta é garantir que seu cérebro continue funcionando, custe o que custar. Então, ele manda seu corpo redirecionar todo o sangue de partes não essenciais, como pernas ou braços, para o cérebro. Agora, o que aconteceria se você parasse de piscar ou se não piscasse com muita frequência? Para começar, suas córneas aumentariam. A córnea é a única parte do seu corpo que não recebe sangue, mas ela ainda precisa de oxigênio para funcionar apropriadamente. E ela capta esse oxigênio diretamente do ar. Por falar nisso, esse é o motivo pelo qual sua córnea incha só um pouquinho quando você dorme, mas ela volta ao normal de manhã. Depois, seus olhos provavelmente começariam a secar, pois o filme de lágrimas não seria reposto. E sabe o que isso significa? Dor nos olhos e visão embaçada. Piscar também ajuda a remover toda a sujeira e poeira de seus olhos. Então, se você parasse de mexer suas pálpebras, todas essas impurezas ficariam presas em seus olhos, causando sérios danos. A gente nunca dá a devida importância à mastigação, você não acha? Mas pense comigo, esse é o primeiro estágio da digestão. Mastigar ajuda seu estômago a processar com mais facilidade o alimento que você come, quebrando em pedaços menores. Mastigar menos ou não mastigar de forma alguma, caso você opte por uma alimentação totalmente líquida, pode causar danos não só ao sistema digestivo, mas, surpreendentemente, aos músculos de suas mandíbulas também. Sem os movimentos regulares da mastigação, seus traços faciais mudariam em pouco tempo. Mastigar também permite que seu estômago saiba quando é hora de aumentar a acidez para processar melhor a comida. Seus sentidos são muito importantes para a sua vida cotidiana. E aqui está um truque que o cérebro humano consegue fazer. Quando um sentido é perdido ou danificado, outro pode se tornar mais aguçado. Quem tem uma visão ruim pode conseguir ouvir melhor, enquanto quem tem problemas de audição pode enxergar mais. Pesquisas recentes mostraram que o cérebro pode se reprogramar, dando mais poder a outros sentidos quando um deixa de funcionar apropriadamente. Eles notaram isso em lombrigas microscópicas. Elas apresentavam um comportamento peculiar quando tinham o sentido de tato prejudicado. Aí, o sentido de olfato delas se tornava supersensível e elas conseguiam encontrar fontes de alimento que tinham cheiro muito fraco.
Da mesma forma, pessoas com deficiência visual têm algo em comum com os morcegos. Ficou surpreso? Pois eu fiquei. Essas pessoas aprendem a usar sua audição aguçada para navegar por aí com mais eficiência. Elas fazem uma série de ruídos em cliques rápidos, que é exatamente como os morcegos usam sua sonda para encontrar o caminho quando não há luz. Seu cérebro abriga 86 milhões de neurônios. Então, não deveríamos nos surpreender quando descobrimos que ele tem uma espécie de plano B para o caso de alguma de suas partes falhar, né? Mas aí há outra pergunta. Por que nossos sentidos não são aguçados desde o começo? Quer dizer, já nascemos com essa capacidade. Então, por que não a ativamos sem que algo deixe de funcionar? A explicação é um pouco complexa. Sobretudo por causa da incapacidade do nosso corpo de trabalhar muito por longos períodos de tempo. Para ser mais preciso, seu corpo está sempre procurando obter e manter certo equilíbrio para funcionar apropriadamente. Quando um sentido é retirado, outro precisa se tornar mais forte. E mais, todas essas mudanças em nossos sentidos, dependendo das circunstâncias, parecem ser reversíveis. E isso ilustra novamente a necessidade do corpo humano de funcionar em harmonia. Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra. E talvez por isso a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma ecossonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta. Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 km de comprimento por 69 km de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa, ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro. Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de 1000 vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura, e ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixes se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe-caracol das Marianas o maioral de lá, em termos de vida selvagem.
Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco, mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água, e essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 km. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10.000 anos para enferrujar totalmente no fundo do mar. Agora, não consigo parar de pensar no seguinte: o que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso, uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água. Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse. Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também. Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular. Então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando. Os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. 3 sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície. O que está acontecendo? Embaçou tudo! Você não se lembra do que ocorreu na noite anterior. Tudo que se recorda é de ter dormido no sofá depois de um dia daqueles no trabalho. Aí esfrega os olhos, levanta e olha ao redor. Então vê que está em uma kitnet cheia de bugigangas e objetos estranhos. Tem uma cozinha ao lado da porta de entrada e um banheiro pequeno. Você lava o rosto e quando se olha no espelho começa a gritar. Percebendo que está gritando muito alto, tapa a boca na hora com as mãos. Seus olhos estão grandes demais. Sua pele e cabelos estão perfeitos. Você toca em seu rosto para ver se é de verdade. Ainda está ouvindo pessoas falando em algum lugar fora do seu quarto. Então senta na cama tentando pensar no que fazer. Ao olhar pela janela, a vista faz sua cabeça girar.
Você se depara com um visual magnífico de uma cidade futurística lá de cima. Provavelmente está em um dos arranha-céus mais altos da região. Está chovendo pesado, mas até a chuva parece ser perfeita. Não tem vento para fazê-la mudar de direção. Alguém bate a porta. Você se abaixa, tentando se esconder. A pessoa do outro lado mexe na maçaneta. Está dizendo alguma coisa em um idioma que parece... japonês? Não dá para entender uma só palavra. Ao chegar perto do olho mágico, você vê uma garota usando roupas estranhas e com cabelos cor-de-rosa. Ela não parece ameaçadora, talvez até possa me ajudar. Você tenta destrancar a porta, mas não consegue. A jovem apenas força a maçaneta e a porta abre. Ela entra como um raio, tropeçando em algumas coisas. Você voa pelo quarto e aterriza em cima da cama. Ela se aproxima, ainda falando com você, que tenta prestar atenção, mas algumas linhas e figuras estranhas estão flutuando ao redor da cabeça dela, o distraindo. A mulher então para e, a julgar pela entonação dela, faz uma pergunta. Mas você não responde. Ela fica furiosa. Os olhos dela mudam de formato e a boca se escancara. Ela pega sua mão e sai correndo pelos corredores do prédio. Todos os quartos parecem ser iguais na passagem lindamente decorada. Tem uma janela no fim dela, mas sem escada. Nada faz sentido. A garota bate no vidro da janela, ainda segurando sua mão, e passa por ela voando sobre um abismo, para depois pousar no terraço de outro prédio. Você está gritando, morrendo de medo. Então olha para trás, para o prédio do qual acabou de sair. Há um monte de homens vestidos de preto, usando máscaras assustadoras, parados de frente para a janela. Por sorte, eles não saíram em sua perseguição. O mais alto deve ser o líder do bando. Ele está no meio, ou encarando atrás da máscara dele. Você e a jovem entram em um beco deserto. Ela continua falando em japonês, até que se dá conta de que você não consegue entendê-la. A garota para de falar e apenas sorri. Você olha para ela, confuso, e pergunta em português sobre seus perseguidores. Ela responde que são pessoas más, e fala mais algumas coisas, mas não dá para entender nada. Então, ela conta um pouquinho da história dela. Pelo pouco que deu para compreender, a jovem cresceu nas ruas, tendo que sobreviver com restos de comida. Após um tempo, começou a fazer coisas ilegais para pessoas diferentes para ganhar grana rápido. Mas agora é uma das batedoras de carteira mais famosas da cidade. Você fica confuso, sem saber por que estão andando juntos, nem mesmo se ela está dizendo a verdade. Você fala com a garota, que também não compreende nada. De qualquer forma, é melhor ficar perto dela até arranjar o jeito de fugir. Agora vocês dois estão em uma praça lotada de gente, com muitos quiosques com comida japonesa, e tentam se misturar à multidão. Você nem sabe para onde está indo. Toda essa comida deliciosa faz seu estômago roncar. Mas, de repente, vê vários homens de preto o perseguindo. A jovem aperta sua mão e o puxa para junto dela. Eles agora estão na sua frente, tentando fechar o cerco ao seu redor. A garota destampa um bueiro e vocês entram nele. Você quase vomita com o cheiro forte do lugar e vê ratazanas por toda parte. Ela o guia por um túnel estreito e vocês acabam em um lugar parecido com um mini apartamento. Estamos seguros aqui por enquanto, ela diz. Você percebe que começou a entender o que sua dupla fala, então se senta enquanto ela tranca a porta e monitora o lugar através de câmeras. Os homens não conseguem encontrar a entrada para o esconderijo dela. A garota solta um suspiro aliviado e relaxa. Explica que você é que vai levá-los à vitória, afinal é o escolhido. Você responde que nem sabe quem é ou como chegou ali. Ela fica confusa ao perceber que está dizendo a verdade. Mas é tarde demais para cair fora dessa enrascada. Os homens já conhecem o seu rosto. Eles não vão deixá-lo sair ileso dessa. Ela explica que tem um grupo de pessoas que você precisa conhecer, mas elas ficam bem longe dali. De manhã, vocês continuarão a jornada. No dia seguinte, sua nova amiga prepara um bom café da manhã e vocês partem. Durante o dia, é mais seguro viajar. Há muita gente por perto que pode ser testemunha caso algo aconteça. Então a garota usa a estratégia de andar em locais movimentados. Vocês entram em uma carroça puxada por uma criatura parecida com uma vaca. Pouco depois, estão em uma floresta. As árvores de lá são altas, com folhas grandes. O chão da floresta é escuro, mas coberto com centenas de flores coloridas. Então chegam ao local onde devem sair da carroça e continuar a pé. Enquanto andam mato afora, veem criaturas mágicas vagando e voando por perto. Finalmente chegam ao destino final. É uma pequena cabana que parece abandonada, mas a garota bate na porta de um jeito específico e ela se abre. Vocês entram e, de repente, tudo fica escuro. Por um bom tempo, não é possível ouvir nem ver nada. Assim que chegam ao fim do túnel, dá pra ver pessoas vestidas de forma estranha, prontas para lutar. Elas parecem estar preparadas para agir rápido. A jovem explica para elas que você é o escolhido e que não se lembra de nada.
Você não para de pensar, isto está errado, sou um Zé Ninguém. Tudo que eu sei é que não faço parte deste mundo. Não posso confiar neles, não posso confiar em ninguém aqui. Preciso achar um jeito de fugir, mas como? Aí olha ao redor. Uma mulher que está no canto da sala, com a cabeça coberta por um capuz, parece ter ouvido seus pensamentos. Você mantém contato visual com ela e depois não consegue desviar o olhar. Parece que a mulher está dentro da sua cabeça. Então sabe-se lá como a mulher consegue lhe mostrar o mundo sendo destruído. É isso que acontecerá se você não se juntar a eles. Você vai para o meio da sala e anuncia que está pronto para liderá-los. As pessoas ao seu redor ficam empolgadas e bolam um plano. Na cidade, os habitantes estão celebrando algum feriado. Há muitos homens mascarados patrulhando as ruas. Você e sua equipe se juntam atrás de um prédio para discutir para onde vão. A garota aponta para o prédio onde o encontrou. Você fica confuso. Eles dizem que aquela é a sede e que é preciso invadir o local. Vocês se separam. Há homens mascarados por toda parte, então você usa um disfarce para se misturar a eles. Até agora, tudo está indo bem. Já passou pela primeira fileira de guardas. Mas a próxima parte do plano é arriscada. Quem quiser entrar no prédio deve passar pela segurança. Um de seus colegas de equipe está no telhado do prédio e faz um fuzuê para chamar a atenção dos guardas. A maioria sai de seus postos. Graças a essa mobilização, você e a garota passam pela segunda fileira de guardas. Você entra no prédio, pronto para derrotar o líder. Pergunta para a garota por que estão voltando para lá e o que faz esse prédio ser tão importante. Ela diz que você foi sequestrado e que teve que libertá-lo. Infelizmente, a missão não deu certo da última vez, pois o líder não estava lá quando ela entrou. Mas após a sua libertação, eles reforçaram a segurança. O prédio é gigante, visto lá de dentro. Você começa a sentir uma coisa estranha, como se estivesse vivendo uma outra vida. Nada mais parece ser real. Aí se vira e olha para a garota, que sumiu. Um dos homens mascarados o encontra e o persegue até você ficar encurralado, em um lugar sem saída. O líder dos homens mascarados se aproxima e o chama pelo nome. Ele diz que a garota o traiu. Confuso, você já não sabe em quem confiar. Mas de repente, uma voz dentro da sua cabeça diz alguma coisa. Depois tudo fica preto. É noite. Você e seus amigos estão andando de bicicleta nos arredores de uma cidadezinha quando vem um meteorito voando no céu. Ele queima com uma luz verde brilhante e depois cai dentro de um pequeno lago perto da cidade. Vocês partem para o local em que ele caiu. A água sobre a superfície do lago está fumegante e com bolhas. O meteorito incandescente afunda lentamente até o fundo, iluminando as águas escuras com uma luz verde. Maravilhado com essa visão, você se aproxima da borda do lago. O brilho verde é refletido em seus óculos, como se o estivesse hipnotizando. Aí dá um passo à frente, cai de repente dentro d'água e desmaia. Quando acorda no hospital, se apoia na beirada da cama para se levantar e sente ela trincar sob seus dedos. Então olha para suas mãos e grita, horrorizado. Elas estão cobertas de aço. Seus amigos chegam e contam que você voou para fora do lago, provavelmente depois de ter encostado no meteorito. Depois, dentro do seu corpo, algumas mudanças genéticas começaram a acontecer. Eles colocam um espelho à sua frente e você dá uma olhada e vê sua imagem coberta por aço. E grita, mas não de medo, e sim de prazer. Agora é um garoto de aço. Não exatamente, seu amigo explica. As células do seu corpo estão cobertas por uma camada fina e forte de aço, mas todo o resto do seu corpo está normal, como sempre foi. Seus movimentos não estão limitados. É como se estivesse vestido com a armadura de um cavaleiro, feita de nanopartículas de aço. Você olha pela janela e respira fundo. Seus pulmões estão se enchendo de ar. Mas e a pele? A médica entra e diz que as células da sua pele não precisam mais de oxigênio. Os poros por onde o ar costumava passar já não existem mais. Seus pulmões ficarão mais volumosos para compensar a falta de oxigênio. Outra coisa, agora dá para prender a respiração por mais tempo. À noite é difícil conseguir dormir, pois as pálpebras de aço pressionam muito seus olhos. Você resolve sair do quarto, mas a porta está fechada. Ao puxar a maçaneta com mais força, ela se quebra. Então sai dali e dá de cara com o médico. Ele pede para você voltar para o quarto, pois seu tratamento ainda não acabou. E no dia seguinte, haverá uma transferência para outro lugar. Sua resposta é que está se sentindo ótimo e que já pode ter alta. O doutor tenta pegar seu braço, mas sua reação é sair correndo. As sirenes são ligadas. Você então se dá conta de que querem transferi-lo para um laboratório secreto para fazer pesquisas e experimentos. Vários se juntam ao médico para tentar pegá-lo.
Você cerra os punhos e dá um murro na parede. Ela se quebra facilmente, como se fosse feita de papelão. Aí passa pelos destroços e sai do hospital. Depois, conta para seus amigos o que aconteceu e todos decidem que é melhor deixar a cidade por um tempo. Vocês pegam suas bicicletas e, nesse momento, vários carros pretos surgem na rua. Eles continuam no seu encalço. Vocês pedalam o mais rápido que conseguem e entram na floresta, onde os veículos não conseguem passar. Vários cientistas e homens vestidos de ternos pretos estão à sua procura. Você chega ao lago e se lembra do que a médica disse sobre seus pulmões crescidos. Então, resolve se esconder debaixo d'água. Pula lá dentro e cai lentamente até chegar ao fundo. 10 minutos se passaram e seus pulmões ainda têm um pouco de ar. Os perseguidores não conseguem encontrá-lo e acabam indo embora. Você tenta nadar até a superfície, mas continua afundando ainda mais. A pele de aço o tornou mais pesado e impossibilitado de nadar. Dá um impulso, tentando subir, mas afunda novamente. Felizmente, seus amigos pulam no lago e o ajudam a sair. Você está ensopado, mas sua pele não enferruja e seca rapidinho. Aí os três montam em suas bicicletas e vão para um hotel barato para se esconder e pensar no que fazer a partir de agora. O sol brilha com toda a força. Vocês passam várias horas pedalando. Seus amigos já estão suados, mas não é o seu caso. Sua pele está coberta de poeira agora, mas basta passar um paninho nela para que volte a brilhar. Em um corpo normal, o suor é liberado para refrescar o corpo e impedi-lo de superaquecer. O seu corpo não resfria agora, mas não tem problema. Sua pele ficou tão quente que dá para fritar um ovo na palma da mão. O fogo e as temperaturas geladas já não lhe fazem mais mal. Você faz um check-in em um hotel e percebe que está com dificuldade de se movimentar. Dá para ouvir o ranger de metal quando levanta as mãos ou caminha. Seu amigo lhe dá um óleo usado para lubrificar as correntes da bicicleta. Você cobre sua pele com ele e funciona. Agora voltou a se movimentar livremente. A pele de aço aumenta o seu peso e a carga sobre todos os seus músculos. Dá para se acostumar rapidinho, e seu corpo fica mais condicionado em poucas horas. Mas o mais interessante é o seu superpoder. Além de destruir uma parede ou rasgar uma placa de ferro, você também consegue quebrar um vidro só de encostar levemente nele. No hotel, se aproxima da geladeira e pega alguns ímãs. Eles grudam e é complicado se livrar deles. Quando liga a TV, o noticiário mostra que você e seus amigos estão sendo procurados pela polícia. Vocês estão em todos os canais. Então, os três deixam o hotel, montam em suas bikes e partem para o mais longe possível da cidade. Mas você pedala com tanta força que acaba quebrando os pedais. Para continuar a viagem, vocês resolvem alugar um carro. Após algumas horas, o combustível acaba. Seu peso aumentou, então o veículo consome mais combustível. Vocês agora estão andando a pé pela rodovia. Um caminhão velho para. O motorista é um cara barbudo e se oferece para levá-los até a cidade mais próxima, onde fica a estação de trem. Ele fica calado durante todo o trajeto. Gotas de suor estão escorrendo pelo rosto dele. Será que ele está nervoso? Você sente que tem alguma coisa errada. Ao chegar à cidade, vê sua foto pregada em todos os postes de luz. Estão até oferecendo uma recompensa para quem conseguir capturá-lo. Depois de pedir ao motorista para parar, ele não dá ouvidos. Então você pisa forte no piso do carro e abre um buraco. O carro para. Não há um arranhão sequer em suas pernas. Vários veículos pretos surgem, vindos de ruas diferentes. As portas do automóvel se abrem abruptamente. Os caras vestidos de terno preto pegam seus amigos, mas você consegue escapar. E corre para o telhado de uma casa de 5 andares. Os cientistas e homens de preto se aproximam. Então, você vai até a borda do telhado e salta. Como se fosse um super-herói, pousa com as pernas flexionadas. O asfalto sob seus pés fica destruído e seus tênis rasgados. Você corre encostando nos carros estacionados e deixando grandes arranhões neles. Se manda para dentro da floresta e resolve passar a noite lá. Quebra vários galhos grossos com a palma da mão e faz uma fogueira. Nem é preciso fazer isso, já que não sente frio, mas o fogo ajudará a não ficar na escuridão total. Quando coloca suas mãos sobre o fogo, não sente nada. As pontas dos seus dedos nem têm impressões digitais. Você fecha os olhos e imagina como será sua vida no futuro. Todos os detectores de metal ficam malucos quando você passa por eles. Bancos, aeroportos, boates. Os seguranças ficam nervosos em todos os lugares com a sua presença. Mas o pior de tudo é precisar passar o resto da vida escondido. Ao adormecer, vê pessoas rindo e apontando em sua direção. Isso o incomoda profundamente e você acorda.
Após alguns segundos, sabe exatamente o que fazer para essa perseguição parar. Então vaga pela floresta por algumas horas e sua pele racha por causa da falta de lubrificação. Finalmente, sai da floresta e volta para a rodovia. Há um hotel de beira de estrada com carros estacionados pouco à frente. Você abre o porta-malas de um deles e pega uma garrafa de óleo para motor. Aí, passa silenciosamente pela janela do hotel, entra em um quarto e coloca seu celular para carregar. 1 hora depois, uma mulher entra. Ela grita quando o vê. Você pega o celular e sai correndo pela janela. Vários carros pretos estacionam no hotel. Um helicóptero surge no céu. Você corre até um ferro velho cheio de carros abandonados e liga a câmera do seu celular. Agora pode gravar sua história. Confessa que não escolheu ter esse superpoder e que queria voltar a viver uma vida normal. Em seguida, posta seu desabafo nas redes sociais. De repente, alguém liga o guindaste, que puxa os carros velhos usando um ímã gigante. Você gruda nele e não consegue se mexer. Os homens de preto o pegaram. É o fim da linha. Mas nesse exato momento, repórteres e pessoas comuns chegam no ferro velho. Agora todos sabem sua história e você está protegido dos experimentos no laboratório. Senhoras e senhores, bem-vindos à luta do século. No canto esquerdo está o dinossauro mais famoso de todos os tempos, o Tiranossauro Rex. Vamos chamá-la de Tiriana. Ela existiu há cerca de 70 milhões de anos e foi uma verdadeira rainha no atual território norte-americano. Ninguém poderia derrotá-la em uma batalha justa. Bem, exceto o tal de meteoro. Ha! Spoiler! No canto direito está o pesadelo do mar, um megalodonte. Este se chama Megan. Esta espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos, mas as lendas sobre ela ainda estão vivas. É o maior tubarão que já existiu e foi um super predador na sua época. Ambos os lutadores são os maiores predadores da sua categoria, mas o que aconteceria se eles se encontrassem cara a cara? Para descobrir, vamos passar para a primeira categoria: tamanho. O maior Tiranossauro Rex já encontrado se chamava Scotty. Ei, me belisque! Seus quadris tinham cerca de 3,6 metros de altura, mas se Scotty ficasse com as costas em pé, ele teria cerca de 13 metros de altura. É como colocar 3 girafas uma em cima da outra. E se você quisesse acariciar esse cara fofo no nariz, teria que subir nos ombros de 7 pessoas para alcançá-lo. Mesmo que o nosso tiranossauro não seja o maior da sua espécie, Tiriana ainda é um dos mais perigosos. Mas agora vamos dar uma olhada no tamanho do seu oponente. O tamanho do megalodonte ainda é uma coisa controversa. O fato é que os únicos restos desse tubarão são dentes e vértebras. Portanto, os cientistas só podem teorizar o tamanho real deste tubarão. Mas mesmo pelos cálculos mais modestos, é maior do que o Tiranossauro Rex. O megalodonte tinha cerca de 15 metros de comprimento, o que é mais do que um ônibus escolar. Não foi apenas o tubarão mais massivo que já existiu, mas também o maior peixe do mundo. O único a competir em tamanho é um moderno tubarão-baleia, mas ele perde para o megalodonte por 3 metros. Portanto, na categoria de tamanho, o megalodonte não deixou chance para o tiranossauro. O primeiro ponto vai para o tubarão gigante. A próxima classe é peso. Vamos começar com Megan. Normalmente, os adultos pesavam de 27 a 59 toneladas. É como 3 helicópteros de transporte de carga pesada, ou quase como um tanque. Na verdade, algumas casas pesam menos do que o megalodonte. Seu único concorrente no mar é a baleia azul. Como o tiranossauro responde? Embora seja um predador incrivelmente grande, os maiores tiranossauros só chegavam a 14 toneladas. Isso é relativamente pouco para o seu tamanho. O tiranossauro pode ser terrivelmente lento e desajeitado, mas alguns de seus ossos são ocos, reduzindo seu peso total. Graças a isso, ele pode ser muito mais rápido e ágil sem perder as forças. Mas vemos que Tiriana perde para Megan em peso pelo menos 3 vezes, portanto, outro ponto vai para o megalodonte. A próxima categoria é velocidade e agilidade. De acordo com diferentes estimativas, o Tiranossauro Rex poderia correr a velocidades de 17 a 72 km por hora. Para efeito de comparação, a velocidade do ser humano mais rápido na Terra é de apenas 26 km por hora.
sim, não teríamos chance nenhuma de escapar de almoçar com... Desculpe, ser o almoço de um Tiranossauro Rex. Mas e quanto à capacidade de manobra? Tyriana parece ser grande e desajeitada. No entanto, o Tiranossauro Rex tinha um excelente equilíbrio por causa da sua cauda enorme e podia virar e mudar de direção muito rapidamente. E olhe para suas pernas, ele claramente não perde um treino de pernas. Agora vamos olhar para o segundo caçador. Pesquisadores descobriram que o megalodonte podia nadar a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Isso foi o suficiente para que se tornasse um predador supremo, mesmo com uma velocidade inferior à de muitas outras espécies. Por exemplo, a criatura marinha mais rápida é o peixe-vela. Um megalodonte podia atingir 109 km por hora, isto é, cerca de 30 metros por segundo. Além disso, devido ao seu peso, ele não podia virar ou manobrar rapidamente. Imagine um caminhão gigante precisando dar meia volta. E então, quando a Megan atacava, tinha apenas uma chance. Se errasse, precisava de uma segunda tentativa. Isso dava à presa tempo suficiente para fugir. Nessa rodada, o Tiranossauro Rex finalmente consegue sua primeira pontuação. Mas ainda estamos com 2-1 a favor de Megan, o megalodonte. Muito bem, vamos para a próxima categoria, habilidades de luta. Com certeza, o megalodonte era o melhor predador do mundo aquático. Não só por causa do seu tamanho e massa, mas também devido à sua inteligência. Os cientistas encontraram vestígios de dentes de megalodontes em restos de baleias. Eles concluíram que Megan mirava nos pontos mais fracos de sua presa e sabia onde os órgãos vitais estavam localizados. Outros restos mortais de vítimas de megalodonte tinham muitas fraturas ósseas. Isso sugere que esse tubarão não tinha vergonha de usar seu peso como ariete. Essa arma de 50 toneladas poderia facilmente quebrar paredes de concreto. Alguns indivíduos preferiam atacar primeiro a cauda e nadadeira das baleias para imobilizá-las e, em seguida, atacar uma vítima indefesa. Isso torna o megalodonte um excelente estrategista. As presas do megalodonte realmente não tinham chance. Portanto, esse tubarão tinha duas técnicas principais, a ariete e a mordida derradeira. Mas o arsenal do Tiranossauro Rex é muito mais amplo. Da mesma maneira que um megalodonte, ele tinha a mordida mais forte da sua espécie e também usava um ataque estilo ariete. Embora seu peso não fosse tão grande quanto o de Megan, Tyriana era capaz de atingir uma velocidade muito maior e seu impacto era muito mais poderoso do que o de um tubarão. Além disso, ela poderia golpear com a cauda e suas pernas tinham uma força tremenda e podiam segurar a vítima. Sem dúvida, o arsenal do tiranossauro é muito mais diversificado. Portanto, este ponto vai para o dinossauro. Agora chegou a vez da categoria bônus, o prêmio da simpatia do público. O tiranossauro é sem dúvida o dinossauro mais famoso de todos os tempos. Apareceu em filmes, séries de TV, desenhos animados, jogos de videogame e até em selos postais e memes. E seu esqueleto no Museu Americano de História Natural é o mais reconhecido do mundo, mas também existem muitos mitos sobre ele. Por exemplo, a ideia de que ele só podia ver objetos em movimento. Em um filme famoso, os heróis escaparam de um Tiranossauro Rex permanecendo paradinhos como estátuas no lugar. Bem, em primeiro lugar, um dinossauro poderia facilmente sentir o cheiro. Em segundo lugar, o tiranossauro tinha uma visão excelente. Na verdade, sua visão era 13 vezes mais clara do que a dos humanos. O megalodonte, por outro lado, tem a reputação de um verdadeiro demônio. Uma cena em que o megalodonte destrói um barco de pesca ainda é um cult favorito e assustador para os telespectadores do mundo todo. Mas como há tão poucos vestígios dele, podemos apenas adivinhar como ele realmente era. Acho que o Instagram do tiranossauro seria muito mais popular. E Tyriana ganha esse quesito. Vamos em frente. O resultado é 2-2. Portanto, o resultado da batalha será decidido na última rodada. Ferramentas de combate. O Tiranossauro Rex tinha a força de mordida mais poderosa dentre seus semelhantes. Ele poderia facilmente quebrar ossos de dinossauros muito maiores do que ele. Mas o poder da sua mordida era limitado pelos dentes. Eles tinham uma camada fraca de esmalte e eram bastante quebradiços, embora se reconstruíssem muito rapidamente. Suas mãos dianteiras tinham garras afiadas, mas essa arma era praticamente inútil por causa da estrutura desses braços. O megalodonte possuía apenas uma ferramenta perigosa, seus dentes. Mas eles podem valer por todas as ferramentas do Tiranossauro Rex. Os dentes do megalodonte eram de forma triangular e mediam 18 centímetros de comprimento. Estes são os dentes mais massivos que já existiram.
E esse tubarão tinha 250 dentes dispostos em 5 fileiras. Cada um deles era incrivelmente afiado e podia penetrar na pele grossa das baleias. Além disso, a mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura. Uma pessoa adulta caberia facilmente ali. Mas não por muito tempo, porque o megalodonte tinha uma das mordidas mais fortes do nosso planeta. O gongo soa, e significa que é hora de começar a luta. Esses 2 predadores se encontram na costa da América do Norte. Os megalodontes viviam principalmente em águas profundas, mas às vezes caçavam perto das praias. O tiranossauro também estava nessa área, e agora esses 2 predadores estão frente a frente. Em águas rasas, o megalodonte se torna ainda mais lento e fica fácil para a Tiriana evitar sua mordida. Mas é difícil para ela atacar o tubarão, porque a sua altura não permite que ela mergulhe debaixo d'água. O tiranossauro decide recuar para águas ainda mais rasas. Megan, o megalodonte, se joga, tentando morder o dinossauro e apenas bate nele com todo o seu peso de 50 toneladas. Tiriana perde o equilíbrio e cai. Agora nada pode ajudá-la. Assim, Megan prova mais uma vez que ela era a derradeira predadora e poderia facilmente derrotar o dinossauro mais famoso do mundo.